Hoje, na opinião, nós vamos falar de um assunto que já foi manchete, esteve nos principais meios de comunicação, que é, por exemplo, a questão da Síria. Os norte-americanos ensaiaram, ou pelo menos chegaram a divulgar, a intenção de invadir a Síria. Criou-se um impasse internacional, a diplomacia mundial começou negociações e posicionamentos contrários. Os sírios receberam apoio dos russos e, ao final, a invasão não aconteceu. Mas houve também a exposição de armas, houve inclusive relatórios para mostrar que a Síria não tinha armas químicas. Sobre essas questões que envolvem a política internacional, a diplomacia e o Oriente Médio, hoje nós vamos conversar uma opinião com o professor de Direito Internacional e também membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Eu estou aqui com Luiz Alberto Araújo. Professor, bem-vindo à opinião. Muito obrigado, José. Bom, nós tivemos aí quase que uma invasão dos Estados Unidos à Síria. Um ato que os americanos já fizeram muito em sua história. No Oriente Médio nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo, com a intervenção no Iraque. Essa política internacional norte-americana demonstra uma estratégia dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Como é que a gente podia definir essa política que quase envolveu mais um conflito contra a Síria desta vez? Na verdade, essa política é chamada uma política de legítima defesa preventiva. É uma política surgida na era Bush. Eu me permito, Gilson, dizer duas ou três coisas sobre a Síria, porque a Síria, que está sofrendo um processo de guerra civil muito forte, ela tem uma história de conflitos, de invasões, etc., que é muito antiga. Bom, Damasco é a mais antiga cidade do mundo habitada. Não há nenhuma cidade no mundo habitada que tenha a antiguidade de Damasco. Mas a Síria, ela é do ano 661 até 750, ela foi a sede do Império Árabe. Depois de 1516 até o ano de 1918, ela foi dominada pelo Império Otomano. E nós tivemos, na sequência, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, a Síria dominada pela França, porque ela se tornou uma espécie de um mandato francês. A Liga das Nações esteve dirigindo a Síria e também o Líbano por um período. Então nós vemos que a Síria ela sofreu intervenções muitas vezes, né? Mas surgiu um movimento nacionalista interno numa tentativa de tirar a Síria dessa situação de dependência de outras potências, que acabou vingando por um período e, novamente, a Síria voltou a uma situação de submissão. Esse nacionalismo é interessante porque ele surgiu em alguns países árabes numa sequência. Nós tivemos o nacionalismo sírio, tivemos no Egito um nacionalismo muito forte também com o general Nasser, né, que acaba derrubando o rei, na época, o rei Farouk, e estabelece uma república. E tivemos um nacionalismo na Turquia também, através do general Atatürk e os chamados jovens oficiais do exército turco. Mas observe, Gilson, a Síria, a partir de um determinado período, já na época mais recente, ela passou a ser dominada por alguns países, e temos um caso concreto de Israel, dominada em parte, não o seu território todo, mas uma parte do território. Então nós tivemos uma junção em 1958 da Síria com o Egito, que formou um estado chamado República Árabe Unida, que 3 anos depois, em função de um golpe militar dado na Síria, se desfaz essa república, né? Pois bem, alguns anos depois, em 1967, nós temos uma invasão, logo depois da criação do Estado de Israel, uma invasão do território que pertence à Síria, da parte de Golã, na Guerra dos 6 Dias, por Israel. Então Israel expande suas fronteiras e invade o território sírio, a parte das colinas de Golã, estabelecendo ali uma série de colônias judaicas. E além de invadir a Síria, invade também o Egito, pega a faixa de Gaza e, na sequência, tudo em 6 dias, numa ação relâmpago, invade também a Jordânia, a parte da Jordânia, a antiga Transjordânia, a região que hoje é Cisjordânia, e domina todo o território ali, então, que era próximo ao Rio Jordão, da Jordânia, indo até a metade da cidade de Jerusalém, até a parte oriental de Jerusalém, porque a metade de Jerusalém era da Jordânia. Pois bem, então nós vemos que
Bom, eles tentam, a Síria e o Egito, os dois tentam, na sequência, numa guerra chamada Yom Kippur, tenta retomar os territórios de Israel, mas não consegue. Os israelenses têm forte apoio norte-americano e os sírios acabam tendo um apoio soviético. Então, por isso que hoje há um apoio ainda muito rápido, até em termos de tentativa de resolução do conflito, dos russos, porque esse apoio russo já vem de algum tempo em relação a essa parte do Oriente Médio. Mas então você observe, a situação complicada da Síria começa a partir muito mais do que nesses momentos que eu já citei, a partir de 2003, por causa da guerra do Iraque. Na guerra do Iraque há uma acusação de que a Síria estaria protegendo fugitivos do Iraque e estaria fornecendo armas para os rebeldes, armas químicas ou, afinal, armas de várias naturezas. Eles negam, mas afinal já começa a denúncia lá em 2003 na guerra do Iraque, né? A guerra do Iraque, ela surge, nós temos duas guerras, eu não vou falar sobre ela, mas dizer que nós temos a primeira com o pai, que a ONU autoriza, o Bush pai, e a segunda, o pai Bush, e a segunda com o Bush filho, presidente dos Estados Unidos. E essa era dos Bush traz uma doutrina que não existia no direito internacional, que é chamada doutrina da legítima defesa preventiva. Ou seja, eu vou atacar quem eu acho que tem potencial para me atacar. Vejam, se nós pegarmos a ONU, várias resoluções da Assembleia Geral, eles não admitem que você ataque outro país, porque a ONU parte de 6 pressupostos básicos e 3 deles são relativos aos povos se tornarem pacíficos. Então, um é o não uso da força, não é? Há uma segunda coisa que é o respeito à soberania, uma terceira, o respeito ao direito internacional. Afinal, o uso da força a ONU só permite em caso concreto de ataque. O ataque tem que se efetivar. Então, o uso da força pressupõe força militar. Mas parece que tudo isso que a ONU propõe não consegue fazer efeito quando se trata de Estados Unidos e seu interesse. Não, quando há grandes potências, não. E um professor meu no Rio de Janeiro dizia há muito tempo o seguinte: quando um conflito é entre 2 potências pequenas, as organizações internacionais resolvem o conflito. Quando é em uma pequena e uma grande, resolve favoravelmente a maior. E quando o conflito é entre duas organizações, 2 estados fortes, se elimina a organização internacional. E ele citava o exemplo concreto da Liga das Nações. Quando que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Foi criada para evitar uma guerra das dimensões da Primeira Guerra. E o que nós vemos? Que, na verdade, ela desaparece do mapa quando começa a Segunda Guerra Mundial. Quando ela deveria agir, não age. E daí se cria a ONU na sequência. Vou aproveitar e colocar uma pergunta. A ONU tem sobrevivido. Dentro da ONU se consegue chegar a uma conciliação ou existe uma força que se impõe sobre as outras? Nós temos um caso concreto para te exemplificar em relação à tua pergunta, em relação ao Conselho de Segurança. Existem 15 membros no Conselho de Segurança, 15 países membros no Conselho de Segurança, 10 eleitos por períodos, afinal, não muito grandes, e 5 que são permanentes. Os permanentes têm direito de veto, vetam qualquer assunto que for submetido ao Conselho de Segurança. Se 14 votam a favor de um assunto e um dos 5 que tem direito a votar contra, o assunto é retirado de pauta e ele está definitivamente vetado. É aí que se chegou a maneira de criar um mecanismo para não afetar as grandes forças quando elas não se interessam ou se entram em conflito por algum interesse mundial. Não tenha dúvida, a ONU é um órgão político com forte atuação política lá dentro. Há uns 2 meses atrás, um diplomata de Brasília, do Itamaraty, que esteve em Maringá, numa conversa, foi perguntado a ele que influência tinha a ONU em cima da soberania dos Estados. Daí falaram, não, os Estados é que têm influência sobre a ONU, é o contrário, né? A ONU, na verdade, é uma simples organização internacional composta de Estados, mas quem influencia a ONU são os Estados. Então, é um órgão político e houve agora uma reclamação recente dos russos, primeiro do chanceler da Rússia, e depois que é o ministro das Ações Exteriores, e do vice-chanceler também na sequência, dizendo que a própria investigação feita pelas Nações Unidas
na Síria sobre armas químicas foi feita com ideias pré-concebidas e foi feita de maneira seletiva. Isto é, investigar o que quiseram investigar. Outras linhas de investigação não levaram avante na sequência. Ou seja, existe um certo direcionamento do que se discute e mesmo quando você vai fazer uma investigação... Segundo o chanceler da Rússia e o vice-chanceler russo, o ministro das Relações Exteriores e o vice-ministro, segundo ele, sim. E segundo o que disse um diplomata do Itamaraty recentemente, aqui em Maringá, ele veio dar uma palestra, também falava nesse sentido. Eu só me permito completar mais uma coisinha antes que você pergunte. Então, veja, não é admissível pelo direito internacional e nem pelas Nações Unidas essa chamada legítima defesa preventiva. Isto é, se um Estado tem potencial de me atacar, eu ataco esse Estado preventivamente para evitar que ele me ataque. Só que isso é muito direcionado, porque eu escolho quem vou atacar. Escolho e sou eu que o critério de dizer se tem potencial ou não, sou eu que faço, é o Estado que faz. Isso equivaleria aqui em nível pessoal, que se eu acho que tem uma pessoa que pode um dia me bater, eu já vou e bato nela agora, não é? E a lei deveria me proteger. Eu bato antes para evitar ela bater. É quase com a justiça pelas próprias mãos. Claro, e foi isso que nós vimos que aconteceu em Israel, na invasão ali do território árabe, no território egípcio, porque a desculpa foi que o Egito tinha uma força suficiente para atacar e estava na iminência de atacar. Na verdade, tem que se dizer uma coisa que é clara. O exército egípcio é um exército poderoso, tem 390 mil homens. O de Israel tem 177 mil e o da Síria 251 mil homens. Então, veja, junta a Síria, 250 mil homens, somando Exército, Marinha e Aeronáutica, junta Israel com 390 mil, hoje já 400 mil, e 170, contra 177 mil de Israel, né? Eu falei Israel, o Egito, na verdade, que tem 400, não Israel. O Egito com quase 400 mil, 390 mil. A Síria com 251 mil. Israel, 177 mil homens, somando as três forças. Quase 700 mil homens contra... Então, na verdade, ele está cercado e a população de Israel é por volta de 10 milhões, entre 7 e 10 milhões de habitantes. A população da Síria é 22 milhões, né? E se nós pegarmos de outros países, vamos pegar lá de países árabes, tem países com 70 milhões de habitantes. Agora, o que faz Israel sobreviver com números que o senhor coloca de um país que está cercado por inimigos muito mais fortes? É o apoio norte-americano. Então ele tem um apoio estratégico norte-americano muito forte, né? Se tirar o apoio, ele desaparece do mapa rapidamente. Vários teóricos, Hobsbawm, Enzensberger, falam a Guerra Fria foi uma guerra que deixou o mundo em tensão. Você tinha o bloco socialista, o bloco capitalista, duas superpotências, armadas até os dentes, e se criava um impasse mundial. Harry Kissinger dizia, é um jogo de xadrez. Americanos e soviéticos jogam um jogo de xadrez e o mundo é o tabuleiro. De repente, parece que nós tivemos o fim da Guerra Fria, a supremacia norte-americana, e parece que existe ainda um jogo. Esse jogo unilateral, ele é mais perigoso que o jogo da Guerra Fria? É porque, veja, nós saímos, Gilson, de um mundo que era bipolar na Guerra Fria, não é? Dois antigos aliados da Segunda Guerra Mundial, que ideologicamente não se compunham, quer dizer, isso era previsível que aconteceria mais cedo ou mais tarde, se tornam inimigos. A antiga União Soviética, composta de 15 repúblicas, e os Estados Unidos da América, com seus aliados, a França, a Grã-Bretanha, etc. De repente, nós passamos por um mundo unipolar, né, onde nós temos apenas uma grande potência, onde jogando as cartas e se arvorando em xerife do mundo, né, querendo fazer punições, etc. Coisa que eu até me permito comentar, o direito internacional, ele só admite a legítima defesa quando há um ataque real. Quer dizer, eu me defendo de um ataque concreto, então não de uma possibilidade de ataque, não é? E também tem que ser uma legítima defesa proporcional ao ataque. Não pode ser, num segundo momento, algo punitivo. Não é? A ONU não admite as resoluções, não, a punição do outro, etc. Não admite, porque o ataque tem que ser real, a legítima defesa tem que ser proporcional ao ataque e, de imediato,
a retirada das tropas. E a legítima defesa, ela sempre é feita autorizada pelas Nações Unidas. Quando ela é autorizada efetivamente, nós já passamos a falar numa outra terminologia, segurança coletiva. E a ONU sim pode agir preventivamente, se ela quiser, quando há ameaças à paz ou efetivo rompimento da paz. Quando nós tivemos, por exemplo, nas regiões balcânicas, com o desmonte da Iugoslávia, as guerras que a Sérvia promoveu, por exemplo, nós tivemos o exército da ONU atuando naquela região. É nesse momento que se trabalha um pouco essa ideia? Nesse momento se trabalhou essa ideia. E muito mais do que a ONU, nós tivemos ali uma forte atuação das forças da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, europeia, com 2 países aqui da América, o Canadá e os Estados Unidos pertencem à OTAN. Inclusive há um comando estratégico da OTAN. A sede da OTAN é em Bruxelas, na Bélgica, mas ela tem 2 comandos estratégicos. Um em Norfolk, na Virgínia, e um na Mancha, ali entre a França e a Inglaterra, 2 comandos estratégicos. Então nós temos 2 países que não são europeus e pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos e Canadá. Mas na verdade, quem agiu muito fortemente lá foi a OTAN, bombardeando literalmente, destruindo a infraestrutura da Sérvia, né? Da antiga Iugoslávia do general Tito. Né? Pergunta final, estamos com acho que 1 minuto para iniciar o nosso programa. O que move essas guerras? O que faz com que esse inimigo, que às vezes muda de lugar, na defesa preventiva, exista? Olha, eu tenho me perguntado, a tua pergunta é muito boa, porque eu mesmo me pergunto, né, qual o que move. Antigamente era o imperialismo, né? Quando imperialismo, porque nós temos algumas geopolíticas que, por que passamos assim, relativamente modernas. O imperialismo foi uma delas. Na verdade, primeiro foi o colonialismo da África, depois o imperialismo, e temos agora uma geopolítica nova, que é a globalização. A globalização, não podemos achar que a coisa não é assim. A globalização a gente não deve se iludir, ela é uma geopolítica. Não existe uma globalização de comunicações, isso é uma coisa. Agora, a globalização, como está se fazendo aí, é uma geopolítica nova das potências hegemônicas, não há dúvida. Só para encerrar, a respeito da Síria ainda, parece que realmente elas têm armas químicas, tanto que entregaram um inventário rapidamente, né? Em 1 semana entregaram um inventário de armas químicas, quando na verdade o normal para se entregar esses inventários é de 60 a 90 dias, então foi feito toque de caixa para evitar o ataque norte-americano. Mas armas químicas não são só sírias, não é? As grandes potências têm, foi usado arma química no Vietnã, usado napalm, né? Usado o desfolhante laranja, o famoso desfolhante laranja, que era o Tordon, né? De uma companhia que usavam constantemente, as tropas norte-americanas usavam contra os vietnamitas. Então, na verdade, nós temos o uso de componentes químicos na Guerra do Vietnã, muito recentemente. E o primeiro uso mais forte de armas químicas foi feito no Iraque, contra os curdos. Conversamos com o professor Luiz Alberto Araújo, ele é professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá, membro também do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Falamos um pouco sobre a geopolítica no Oriente Médio, o papo é muito interessante, mas nós temos pouco tempo. A única coisa que deu para tirar disso tudo, professor, é que parece que existe uma ONU, uma regra que deveria ser para todos, mas quando se tem medo de um ataque, tem a prevenção do ataque do outro, a gente muda as regras, e essas estão sempre nas mãos de alguns e não de todos. É verdade. Então, a título de despedida, só dizer que existe, além dessa teoria nova da guerra preventiva, existe agora uma outra, de um autor israelense, que é a guerra interceptativa. Mas isso é assunto para uma próxima... outra conversa, com certeza. Muito obrigado, professor, pela presença do senhor aqui. Obrigado. Até o nosso próximo programa.